Os Irmãos Karamazov. Eu li Os Irmãos Karamazov e estou aqui para falar quais foram as minhas impressões sobre a obra. Lembrando que eu sou uma pessoa leiga e já peço desculpas caso eu diga algo errado e também pela pronúncia, que com certeza vai ficar toda errada. Foi uma leitura bastante extensa porque se trata de um livro de 861 páginas. É um calhamaço. A tradução que eu tenho foi traduzida direto do russo. Tem bastante notas de rodapé, isso ajuda bastante na compreensão. E por se tratar de um clássico, é uma leitura que exige bastante esforço por parte do leitor. A linguagem não é tão acessível, o autor traz com ele uma grande carga cultural, então quanto mais conhecimento de outros clássicos ou de diversos assuntos a pessoa tiver, melhor vai ser a experiência de leitura, com certeza. Eu pretendo ler novamente com um olhar mais preparado, ler com mais calma, sem tanto afobamento, sem vontade de terminar logo o livro para saber o que acontece no final. E agora eu vou contar para vocês, resumidamente, um pouco do que acontece neste derradeiro romance de Dostoiévski. Em resumo, o livro conta a história de 3 irmãos e um crime que acontece com o pai deles. A princípio, são 3 irmãos, mas mais à frente nós descobrimos que na verdade são 4, possivelmente. Todos eles são negligenciados pelo pai, Fyodor Pavlovich, que é um homem problemático, entregue a paixões, é um pândego. Ele tem muitas atitudes que causam indignação no leitor e em alguns momentos chega a ser cômico por causa do brilhantismo do autor nas falas dele. Aqui eu já faço uma pequena observação. Os nomes às vezes podem ficar meio confusos porque, por exemplo, o próprio Fyodor Pavlovich tem o mesmo nome do autor, que é Fyodor Dostoiévski. E os nomes dos outros também, tanto homens quanto mulheres, têm às vezes um nome completo, às vezes é apelido. Então, tem hora que o autor está falando da mesma pessoa de um jeito diferente e no começo a gente confunde um pouco, mas no decorrer da leitura dá para se acostumar. Não demora tanto para a gente se acostumar, mas o começo para mim foi assim que aconteceu. Não sei em outras traduções como é, mas na minha, que é essa do Clube de Literatura Clássica, foi assim. Voltando a falar dos filhos de Fyodor Pavlovich, nós temos Mitya, que é o Dmitri, o mais velho e filho da primeira esposa. Depois tem Ivan e Alyosha, que é Alexei, que são os filhos da segunda esposa. E temos mais à frente Smerdyakov, que é muito importante também na história, e eu vou evitar falar agora para não dar nenhum spoiler para quem ainda não leu. Temos as personagens femininas também, como a Katerina Ivanovna, a Grutchenka, a Lizaveta, que é a Lisa. Eu acho essa personagem muito divertida e tem uma personalidade
cativante. A senhora Koklakova também tem uma personalidade bem interessante e algumas crianças também são bastante participativas em alguns momentos da história. Cada personagem é tão bem construído que dá gosto de ler. Eles têm diálogos profundos que mostram o pensamento humano em suas questões mais cruciais, que mais mexem com a humanidade desde sempre. Há uma amplitude de temas como política, teologia, psicologia, fora a arte, a linguagem. Eu recomendo esse livro para quem se interessa por temas mais densos da condição humana, porque, tal qual a realidade, não tem um final feliz. Não tem vidas perfeitas, muito pelo contrário, é um retrato do mundo real. No prefácio do livro que eu fiz a minha leitura, tem bastante informações importantes sobre o autor. O estilo de escrita, segundo especialistas, ou seja, características, por exemplo, polifônica, dialógica, de acordo com alguém, que eu esqueci o nome, por exemplo. Mas se a pessoa tiver mais interesse em saber sobre o autor, sobre o que as pessoas da época comentaram sobre ele, pessoas que foram influenciadas a escrever, a estudar, baseando seus estudos na obra dele, como por exemplo o próprio Freud. Então vale a pena buscar mais informações e comparar as obras dele em geral, para fazer esta leitura com um olhar mais analítico. E eu acho válido pesquisar, não parando só na leitura do livro, e ao mesmo tempo, sendo possível ler só por diversão, também é muito bom. Um ponto importante que eu notei nessa obra é a influência dos outros nas ações, nas consequências dessas ações, não necessariamente nas opiniões, mas na tomada de decisões. Também gosto do fato de que as personagens são bem únicas, falam o que pensam, existe antagonismos entre os pensamentos de cada um. E é como se o livro apresentasse em detalhes o que as pessoas já pensam, em sua pluralidade. As discussões que aparecem aqui são discussões e questionamentos reais que mostram todos os lados, desde questões religiosas, como religiosos versus ateus, questões políticas, com abordagens diferentes uma da outra. E em nenhum momento eu me senti influenciada por uma ou por outra ideia em específico. Muito pelo contrário, achei interessante essa autonomia dos personagens e a não tentativa do autor em influenciar o leitor a seguir uma certa ideia. Foi o que eu senti. Mas eu não tenho autoridade para explicar melhor isso, com termos técnicos, mas é como se você conseguisse se visualizar, se colocar na pele de cada um aqui na história. O personagem Alexei, mais apresentado como Alyosha, é alguém que eu gosto muito, porque a família dele é tão complicada e ele acaba sendo o mais ajuizado, digamos assim. E ele está sempre promovendo alguma paz,
algum aconselhamento entre os irmãos ou o próprio pai. E ele é um monge que, por muito tempo, ele é ensinado por um Stariyet, que é uma espécie de guru. Eles vivem num monastério, é onde se passa boa parte da história. Tem também o personagem Dmitri, que é o mesmo Mitya, e ele se parece mais com o pai. Ele, ou seja, vive uma vida motivada a bebida, brigas, mulheres. Enfim, ele é um pândego também e é quem mais vai travar inimizade com o Fyodor Pavlovich. E o Ivan é um intelectual, ele é questionador, ele tem extremo interesse por discutir sobre fé e razão. Ele é o responsável por trechos polêmicos da história, como o capítulo O Grande Inquisidor. E é um personagem muito bem construído e também as falas dele são sempre brilhantes, são provocativas e causam ao mesmo tempo indignação, desconforto, mas também é capaz de levantar questões importantes de se analisar. E no decorrer do livro acontece um crime bem grave. E tem uma pessoa que vai ser acusada desse crime. Mas o leitor sabe se foi ou não essa pessoa, a essa altura da leitura, a essa altura dos acontecimentos. E é nesse momento que entra em jogo todos os discursos mais acalorados da trama, porque é um momento de experimentar na prática as coisas em que se acredita, seja por uma fé cega, como muitos que aparecem também na história de forma secundária, como também a negação total da fé e da existência de Deus. Até que ponto a razão é capaz de suportar tanta preocupação por temas que muitas vezes não estão ao alcance da psique humana? Inclusive, uma das coisas mais recorrentes aqui é a perturbação mental. Tem a parte do ressentimento, da mágoa, das ações e reações das pessoas, decisões tomadas por afetamento, por sentimentos libidinosos ou por pura emoção de várias naturezas. Eu gostei dessa leitura, não recomendo para todo mundo. Eu acho que por ser uma leitura difícil, pode ser meio maçante, talvez. E ao mesmo tempo eu acho importante tentar conhecer esse clássico. O livro tem um desfecho realista. Como eu já disse, não é um conto de fadas. E ao mesmo tempo que algumas coisas ficam elucidadas, outras permanecem um mistério do que pode vir a acontecer depois. É um livro muito digno de continuação. Uma pena que não tenha sido possível. Mas logo no prefácio do livro, que eu recomendo que se leia depois, a gente descobre que tem história aqui que foi real. Tem um homem que foi acusado pelo mesmo crime que o personagem aqui, inclusive com o mesmo nome. E ele passou pelas mesmas circunstâncias e, por ser uma pessoa real, teve um desfecho, né? Que é possível saber, talvez. E tem outros que foram inspirados em pessoas reais. Bom, é isso. Boa leitura para vocês também. E obrigada por assistir.